vai começar esse ano com uma notícia não tão boa, né, que aconteceu com a gente no dia 1º de janeiro. E aí, por volta de umas 6 da manhã, a gente escuta um barulho vindo da nossa sala. E nisso aí, a primeira coisa que eu vejo, assim, é um cara segurando a nossa televisão nos braços. Do nada, ele simplesmente pegou e deitou no nosso sofá. Oi, gente, tudo bem? Oi. Faz um tempo que a gente não aparece aqui, então vamos atualizar vocês de um caso que aconteceu com a gente, que a gente acha importante contar. Enfim, mas você já deve estar sabendo, mas agora a gente vai contar aqui uma versão estendida para vocês com detalhes e é isso. Pois é, já faz alguns meses, um pouquinho que a gente não aparece aqui no YouTube. A gente vai começar esse ano com uma notícia não tão boa, né, que aconteceu com a gente no dia 1º de janeiro. Mas espero que isso sirva também de aviso, como é que é? De Lição? De lição, tanto pra gente como pra você que tá assistindo. E o nosso intuito aqui é justamente só informar e mostrar que a gente está sujeito a qualquer coisa. Em qualquer lugar, que no caso foi uma coisa que a gente não estava esperando aqui no Canadá, onde a gente achava que a gente estaria mais seguro. Então, vamos começar pelo dia 31 de dezembro de 2023. Aqui no Canadá, essas questões de evento de Ano Novo, de Natal, elas são bem não comemoradas, vamos dizer assim. Na verdade, o Natal ele é bem comemorado, porque né, é uma tradição no mundo inteiro, ainda mais na América do Norte. Mas o Ano Novo ele não é um evento como é no Brasil. E então a gente não planejou nada, tanto que estava todo mundo meio doente também. A gente resolveu passar em casa. E aí a gente juntou um grupo de amigos e falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos cada um fazer um caldo de mandioca, alguma coisa assim, e vamos pra casa de um determinado casal de amigos pra gente passar o Ano Novo, né? Pra não deixar passar em branco. E aí a gente foi, a gente decidiu fazer uma noite de caldos, porque tava frio aqui, mas no Brasil tava um calor do caramba, mas enfim, fizemos uma noite de caldos, fomos lá, ficamos lá até mais ou menos umas 2 da manhã, e voltamos pra casa, normal, tudo normal até aí, chegamos, entramos, e fomos dormir. E aí, por volta de umas 6 da manhã, a gente escuta um barulho vindo da nossa sala. Um barulho bem alto, e aqui no Canadá, os prédios, tipo assim, os prédios mais novos, como é o caso do nosso, eles têm um isolamento de som muito bom. Então, a gente não conseguia, tipo assim, a gente sabia que alguma coisa estava acontecendo dentro do nosso apartamento, porque a gente nunca escuta os vizinhos. Na verdade, o que acontece? A gente estava dormindo, a gente estava no 3º sono. Então, quando a gente escutou o barulho, foi literalmente um susto, porque isso normalmente não acontece nesses quase um ano que a gente tá morando aqui. Então, basicamente foi o que o Gabriel falou. A gente acordou e falou, tá acontecendo alguma coisa. Meu cérebro, ele nem tinha processado o que tinha acontecido, porque o barulho aconteceu, o Gabriel acordou primeiro, e eu acordei, segundos em seguida, e ele virou e falou, eu perguntei pra ele, falei, o que tá acontecendo? Ele, não sei. E aí ele vai e abre a porta do quarto que dá pra sala. E nisso aí, a primeira coisa que eu vejo, assim, é um cara segurando a nossa televisão nos braços. E, no primeiro olhada que eu dou pra ele, eu fico meio sem relação. Sim, eu lembro disso. Sem relação, não, sem reação. Sim. Eita. Que aí o Gabriel, sabe quando, você assusta, mas você não assusta literalmente, Primeiro o Gabriel fez assim, ele fez, sabe, um negócio de desespero, eu lembro que você fez isso. Você fez, assim, E aí, logo em seguida, eu terminei de abrir a porta e olhei. E aí eu vi o cara e gritei pra caramba. Eu falei, E o Gabriel gritou de novo. Eu gritei também. E aí o cara voltou e gritou. Ele gritou também. Como se a gente estivesse atrapalhando ele a fazer alguma coisa. O esquema do filho da mãe. E aí ele gritou pra gente de volta. E isso rolou, umas 2, 3 vezes da gente gritar lá. E aí, essa relação dele gritar e da gente gritar aconteceu por umas 3 vezes, 2, 3 vezes. Da gente gritar lá, ele gritar aqui, E aí o que acontece? Eu comecei a gritar get out, porque a gente mora aqui em Montreal, pra quem não sabe, pra quem chegou aqui de paraquedas. Em Montreal, a língua, né, na província inteira de Quebec, se fala o francês.
Então, a primeira coisa que você tem que falar era tipo um sortez de si, alguma coisa nesse sentido, que é francês, né? Sim. Mas minha cabeça, primeiramente que eu tava dormindo, eu acabei de acordar. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, get out. Que já não era, na primeira coisa nem era inglês, era português, né? Que a gente ia gritar, sai daqui. Sai, desgraça! Era um trem assim que eu queria gritar, mas ele não ia entender. Então, o que foi get out, que foi a primeira língua que a gente veio falando e foi o que a gente conseguiu. A gente gritou get out. E aí, nisso, ele, tipo assim, ficou completamente desentendido. Como se ele tivesse perdido aqui dentro e levando a TV. E aí, do nada, ele simplesmente pegou e deitou no nosso sofá. O que acontece? Na hora que ele pegou, que ele tava pegando a televisão, a gente escutou barulho, por quê? Porque ele puxou a televisão com todos os cabos conectados. Então, primeiramente, ele não tava em si, sabe? E a gente escutou o barulho do Xbox que caiu na mesa, na bancada ali onde a televisão fica. E foi por isso que a gente acordou. E aí, logo em seguida, que a gente grita get out, a gente tava de cueca, eu pego o edredom e, tipo assim, gente, eu não pensei. Eu peguei o edredom e saí correndo da sala pra área da cozinha, porque eu precisava acender a luz. E nesse momento que eu acendo a luz, ele olha pra nós dois, larga a TV no chão e deita no sofá e começa a dormir. Literalmente, foi isso que aconteceu. E aí eu falo, call the police pro Gabriel, liga pra polícia. E o Gabriel falou, I'm calling the police. Calling 911. 911. E o Gabriel ligou pra polícia, explicou tudo. Conta aí, como foi? Aí eu peguei o telefone, liguei pro 911. Não lembro se era um cara ou se era uma moça que me atendeu, mas eu acho que era um cara que me atendeu. E aí eu conversei com ele, eu falei, olha, tem um cara na minha casa e eu quero que ele saia. E aí ele perguntou, mas é alguém que você conhece? Eu falei, não, porque ele achou que fosse alguma coisa de família, que acho que tem muito disso, de ser uma coisa tipo de brigas familiares, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, é só um cara que eu não conheço, que está na minha sala, ele estava tentando roubar a minha TV e agora ele está deitado no meu sofá. Sim. E aí, tipo assim, respondi mais algumas perguntas pra eles. Eles falaram, beleza, se você tiver alguma atualização, liga pra gente cancelar a polícia. Senão, a polícia tá chegando. Eu peço que você aguarde e tente se manter seguro. Uma coisa nesse sentido. Falei, tudo bem. E aí, foi cerca de uns 9 minutos, o cara já tava aqui deitado. Sonhando. Gente, ele tava, tipo assim, ele não abriu o olho em nenhum momento que eu tava aqui. Quando ele tava deitado. Quando ele tava deitado. E tem foto aí, vou colocar aí pra vocês verem agora. E nisso, a polícia chegou. O Gabriel teve que sair pra abrir a porta pra polícia, né? Porque o nosso apartamento ele funciona por ligação. Então a polícia chegou e eu fui lá buscar eles pra eles não terem um trabalho de procurar pra chegar aqui, entendeu? Então eu fui lá buscar eles pra facilitar. Então eles chegaram, me ligaram e eu fui lá buscar. E aí nisso, quando eu saí, eu vi uma calça no apartamento do lado, assim. Tinha uma calça jogada no chão, com alguma coisa dourada, brilhante. Eu não lembro o que era, se era uma correntinha, alguma coisa, mas era uma calça jeans. E aí a polícia também viu. Então a polícia deduziu que a calça era dele, porque obviamente ninguém ia largar uma calça no meio do corredor do prédio. E coincidentemente o cara também ele tava com uma samba canção, sabe? Isso, tipo uma samba canção de, sei lá, de algodão. Não era daquela material não era daquelas tipo que a gente usa no Brasil, não, que é meio de cetim, meio. Gabriel. Enfim. Eu gosto de criar imagens para as pessoas. Tem na foto. Tem na foto, é verdade. Vocês vão olhar na foto. E aí, a polícia entrou. E a nossa TV tava no chão. Tem as fotos aí também, o Gabriel vai colocar. Tava, tipo assim, o cara deitado no nosso sofá e a TV no chão. E aí a polícia veio para pegar o cara. Nisso, quando eles pegaram o cara pra poder tirar, ele pisou na nossa TV. Porque a gente não podia mexer, porque era, teoricamente, a cena de um crime. E também a gente tava cagado de medo, porque o cara tava aqui no sofá, né? Então a gente não sabia se, quando a gente fosse pegar a TV, ele ia levantar e fazer alguma coisa com a gente. Então, a gente esperou a polícia fazer todo o trabalho dela, e eles vieram aqui, pegaram o cara do sofá, e no momento que eles estavam pegando o cara do sofá, ele, infelizmente, pisou na nossa televisão.
e abriu um rombo assim na parte de cima dela. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. E aí tem a foto pra vocês do policial levando o cara pra provar que realmente aconteceu. Sim. E aí eles levaram ele, colocaram ele na viatura e voltaram aqui. E aí nisso a gente começou o processo burocrático do Canadá. No Brasil, para você fazer um boletim de ocorrência, geralmente você vai, eles te levam para a delegacia, e da delegacia alguém traduz o que você está escrevendo ali pro papel, né? Então coloca aquilo. Aqui não. Aqui você faz o boletim de ocorrência da sua casa mesmo. Você escreve à mão o que aconteceu e o policial leva como seu depoimento, entendeu? Então eu tive que escrever ali o que aconteceu, descrever todo o processo de que tinha acontecido, colocando todos os detalhes, o que eu achava. E um detalhe importante é que o Gabriel já tinha visto esse cara aqui no prédio. Verdade. Umas 2, 3 vezes antes do ocorrido. Eu tinha visto ele já entrando pela porta principal, saindo também. Então, tecnicamente, ele tinha a chave ou ele conhecia alguém que morava aqui. E eu reparei nele porque ele era uma pessoa sem educação. Porque aqui no Canadá tem uma questão... eles têm uma questão na sociedade, tipo assim, de segurar a porta pra você, de tipo assim, fazer uma gentileza, sabe? E eu lembro que toda vez que eu tava... Às vezes que eu vi ele, que eu tava saindo ou entrando na porta, por exemplo, ele não segurava, tava com a cara, tipo, super, super mal encarada. Então, isso foi bem marcante, assim, pra mim. Isso que me marcou dele. Então, tipo assim, a gente já ficou... Quando a gente tava pensando, a gente pensou... Quando a gente tava pensando, não. Quando a gente tava escrevendo o boletim, a gente pensou, será que a gente deve fazer a queixa, né? Porque a gente tinha a opção de não fazer. Mas a gente pensou, velho, ele quebrou nossa TV, se a gente precisar de seguro, alguma coisa assim, a gente vai precisar comprovar. Então a gente resolveu seguir com o processo e fazer o boletim. Então eu escrevi lá à mão o que tinha acontecido e entregamos pro policial. O policial começou a jogar umas ideias, tipo assim, ele só deve ter entrado aqui e confundido o apartamento, porque ele tá deitado no sofá. Aí eu penso, beleza, poderia ser uma questão, né? Mas por que ele tava com a nossa televisão na mão? Então meio que o policial tentou jogar a culpa em cima da gente, porque acontece. A nossa porta, ela tava estragada desde que a gente entrou aqui. É um problema que a gente já tinha comentado com a dona do apartamento, e eles ficaram de resolver, mas não resolveram. E a questão é que ela não estava trancando por dentro. Ela é uma fechadura eletrônica, daquelas mais modernas, que você consegue trancar por aplicativo, essas coisas assim. Só que ela estava mal instalada, então ela não estava funcionando. Tivemos alguns problemas técnicos aqui. Não sei se você percebeu, mas nossa câmera ela estava caindo um pouquinho. Mas a gente vai continuar aqui de onde a gente parou. Isso. Então, a gente nunca achou que a gente fosse ter um problema relacionado a tranca não estar trancando por dentro. Porque, tipo assim, a gente estava dentro de casa, então, teoricamente, a gente estava ok. Só que não, né? Passamos por essa situação. Mas agora a gente já conseguiu consertar a fechadura. Não do jeito ideal, ela não tá funcionando eletronicamente ainda, mas ela já consegue trancar. E é isso que importa pra gente. Ela não precisa funcionar da maneira mais tecnológica possível, mas a gente consegue girar e trancar a porta manualmente, o que tá ótimo pra gente. Pois é. E aí a gente entrou em contato na hora que o ocorrido, né, aconteceu, o cara aqui, a polícia foi embora. Detalhe que a polícia falou assim que eles poderiam ligar pra gente pra pegar mais informações, mas acabaram que não ligaram bosta nenhuma. Não, ou seja, eles deram a entender como o cara entrou na casa errada, entendeu? Por fim, eu acho que eles pegaram e eles alegaram isso. E aí a gente, no mesmo dia, na mesma hora, assim, a gente ligou pra dona do apartamento pra contar o ocorrido e tudo mais. E aí ela aconselhou a gente a contatar o seguro do apartamento. Porque pra você morar aqui em qualquer apartamento alugado, casa alugada no Canadá, você tem que pagar um seguro obrigatório. Que é pra cobrir, sim, que é pra cobrir tudo, tipo, ocorridos, né? E aí a gente acionou o seguro. Inclusive isso é insight lá no vídeo do Instagram, não tem essas informações, tá? Que são o que aconteceu posteriormente do caso. Então, updates aí pra vocês. Pois é, e aí a gente acionou o seguro e o cara me falou que para o seguro cobrar, o dano feito no apartamento teria que ter sido maior de $1.000 e a partir dos $1.000 danificados que eles iam começar a pagar. Então quer dizer que o prejuízo de $1.000 era
nosso, entendeu? Então, a partir disso... Então, deixa eu dar um exemplo que eu acho que fica mais claro de entender. Por exemplo, se o que o cara tivesse destruído aqui em casa fosse $1.500. $1.000 era custo nosso, e eles só iriam pagar os 500 que passassem disso. Acho que fica mais claro pra entender, porque com a matemática a gente pega. Porque eu também demorei pra entender. E a nossa televisão, ela custou 500 e poucos dólares, quase 600. Então, tecnicamente, não cobririam. Não cobririam. E, tipo assim, a gente teve no móvel, ele deu uma riscada também, mas não foi nada demais. E o móvel é de segunda mão também, então, tipo, tecnicamente a gente não a gente pretende trocar também no futuro, então não fez um mal, assim. Mas a gente não conseguiu, o seguro dela, nossa landlord falou que ia olhar com o seguro dela também, mas eles também não cobriram, ou seja, a gente ficou com esse prejuízo aí da TV. Além disso, a polícia falou que ia ligar, nunca ligou pra gente, nunca tivemos nenhum update sobre o caso. E aí foi isso, então, tipo assim, a única atualização que a gente teve é a da fechadura com relação a isso. Depois, a polícia não deu nenhum sinal, a gente não conseguiu seguro. E, basicamente, nada mudou. A gente também nunca viu o cara aqui depois disso. Então, ou ele era um cara que estava se aproveitando, por exemplo, de alguma chave que ele achou e estava entrando no prédio para tentar roubar alguma coisa, ou não sei se a polícia proíbe ele de alguma forma de entrar aqui, eu acho que não é o caso, mas depois disso a gente nunca mais viu ele. Esse foi o nosso 1º de janeiro bem traumático e fica o alerta para vocês ficarem de olho e trancarem as suas portas, seja no Brasil, seja no Canadá. Esse tipo de coisa está sujeito a acontecer. Então, só fiquem de olho. Queria deixar claro aqui também que não é só porque a gente está no Canadá que a gente está seguro de tudo que acontece. A gente mora no bairro que chama Griffintown, que é um bairro bem conhecido por ser mais coolzinho, que jovens gostam de morar e tudo mais. Porque tem gente que bota a culpa no bairro, né? Que, por exemplo, eles dizem que aqui em Montreal tem um bairro que chama Montreal Nord, que é um bairro mais perigoso, mas não veio o nosso caso. A gente mora em Griffintown e aconteceu isso. Inclusive, vem acontecendo algumas outras coisas nesse mesmo bairro. Por exemplo, o meu professor do college, ele mora na rua da frente aqui e ele me disse que vem acontecendo muito roubo de encomenda da Amazon, porque aí eles deixam, né, encomenda no lobby, assim, do prédio. Então, quem entrar ali na porta, quem se aproveitar de entrar na porta, consegue pegar a maioria das compras, entendeu? Então, não é, por conta do bairro também. No caso, eu acho que é até por conta do bairro, que o nosso bairro tá virando perigoso, não sei porquê. É um bairro que é perto do centro, mas que vem ocorrendo muitas, sei lá, criminalidade, né? Porque isso foi um crime que aconteceu aqui. O cara invadiu o nosso apartamento. Mas é isso, pessoal. Fica aí a dica pra vocês, que vocês acham que vão morar, pra quem tá querendo morar no Canadá. Acha que a resolução dos seus problemas, infelizmente, não é. É só a mudança de alguns problemas. Que você sempre vai ter preocupações e problemas na sua vida. E eu acho que isso não é um fator determinante pra gente querer se mudar, voltar pro Brasil nesse sentido, porque a gente foi o sorteado, sabe? Tanto que eu contei pro meu professor é canadense, morou aqui no Quebec desde que nasceu, e ele falou que essa história é muito louca. Então, ele nunca ouviu isso acontecendo. Meus amigos canadenses do trabalho, que eu cheguei a comentar dessa história também, acharam louquíssima. Falaram que se acontecesse com eles, eles ficariam traumatizados. Então... Pois é. Então, é só pra deixar a informação mesmo, porque nosso objetivo aqui não é vender um Canadá perfeito, mas sim vender um Canadá real, que é um país que tem suas vantagens, mas também tem seus problemas. E é isso, basicamente. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos essa história mirabolante que aconteceu com a gente. E espero que você se inscreva também no canal para acompanhar aí um pouquinho da nossa vida, que a gente conta um pouquinho de como a gente vive aqui no Canadá, as nossas aventuras e desventuras também. Sim, é isso. Um beijo, um queijo. Tchau.